Salmo 10. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Versículo 4. Neste salmo, cuja autoria não é designada a Davi, é suscitada a justiça de Deus para com os pobres, os desamparados e os órfãos. Por mais que o perverso os aflija, há um Deus que os defende, que lhes fortalece o coração e que lhes fará justiça. O verso 4 traz realidades tristes e completamente atuais. Primeira, a soberba humana, quando o homem deposita sua confiança em si mesmo, considerando-se autossuficiente. Segunda, a falta de interesse em conhecer a Deus, em que o estudo da palavra é negligenciado, dando lugar a filosofias e vãs sutilezas. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Terceira, então, o resultado torna-se inevitável. Deus não tem mais lugar na vida de quem não o busca. O engano arrebata o coração e suas ações tornam-se opressoras e cruéis. Quando Paulo escreveu a sua primeira carta a Timóteo, deixou-lhe um conselho que todo crente em Cristo deve tomar para si. Guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 20 a 21. Precisamos ter muito cuidado com o que andamos ouvindo e ocupando a nossa mente. Lembrem-se que a Bíblia não chama de ímpio e de perverso apenas os homicidas, ladrões e blasfemadores, mas ímpio é todo aquele que, mesmo professando conhecê-lo, não anda de acordo com a vontade de Deus. Tito capítulo 1, versículo 16. Os judeus da época de Cristo estudavam as Escrituras a fim de encontrar ocasião para condenar os outros e não para conhecer aquele que veio salvá-los. Suas ações manifestavam grande zelo pela lei, mas nenhuma misericórdia pelo próximo. O salmista clamou: Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. E quando Cristo esteve aqui, Ele mesmo se fez pobre, andando entre os necessitados e rejeitados de Israel. Sua vida foi o perfeito exemplo de como devemos proceder e de como Deus nos ama, sem fazer acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Meus irmãos, temos em mãos a santa palavra de Deus e devemos examiná-la, investigá-la, deixando de lado qualquer soberba, para que todas as nossas cogitações sejam para declarar: o Senhor é Rei eterno. Estamos vivendo no limiar dos tempos, quando há fome e sede da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo há cegueira espiritual e hipocrisia entre muitos que professam o nome do Senhor. As igrejas estão lotadas, mas poucos têm buscado a Deus de todo o coração e procurado conhecê-lo. E será sobre estes poucos que sobrevirá incomparável poder e confiança inabalável. Suas vozes ecoarão e lugares e pessoas que nunca tinham ouvido a mensagem de salvação serão alcançados. Muitos ocuparão o lugar daqueles que viviam o cristianismo sem esforço. Lucas capítulo 13, versículo 24. A colheita atingirá o seu ponto máximo. Apocalipse capítulo 14, versículos 17 ao 20. E todos verão a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então, Cristo dará ordem. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Ainda que o povo de Deus seja fustigado pela vara de Babilônia nestes últimos dias, não receberá sobre si nenhum dos males que Deus fará cair sobre ela. Leia Apocalipse capítulo 16. O ai começou. Apocalipse capítulo 11, versículo 14. E com ele a certeza da vitória daqueles que amam a Deus.
os que venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Dentro em pouco, o que disse o salmista se cumprirá, e ninguém mais poderá infundir terror aos pequeninos do Senhor. A longanimidade de Deus, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, dará lugar ao seu juízo, e Cristo virá buscar os que são seus. Portanto, amados, sigamos a ordem do nosso Mestre. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículo 36. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos do Rei Eterno. 10 dias de oração. Ore para que Deus lhe dê vitória diante das tentações e por seus amigos de oração. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Eu oro por você. Rosana Garcia Barros.